Muito bem, meus amigos, nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo número 9, da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e o tema de hoje, para nós aqui começando um novo item, influência oculta dos pensamentos em nós, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, questão 459, né? A conhecida questão 459, que ela é tão falada, né, tão comentada dentro do nosso meio espírita, principalmente aqui, né, nos estudos que dizem respeito à mediunidade, principalmente, né? Mas vamos lá. Nós vimos no nosso estudo anterior 3 questões relacionadas aqui à faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos. Se os espíritos veem tudo o que fazemos. Melhorou agora? Se os espíritos veem tudo o que fazemos, se podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos, e depois que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam. Então, a partir desse conteúdo, dessa base que nós formamos, nós vamos então aqui para essa primeira questão, da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Como nós conversamos no nosso estudo anterior, primeiro conhecer a capacidade que os espíritos têm de acessarem os nossos pensamentos, o nosso conteúdo mental. A partir dessa capacidade, lembrando que não é uma capacidade genérica, né, os espíritos se adaptam a essa condição no mundo espiritual, e a partir dessa adaptação, desenvolvendo essas habilidades, eles passam então a compartilhar conosco desse nosso mundo mental, né, desse nosso mundo mais íntimo. E a partir dessa capacidade de acessar esse conteúdo, de que forma que eles podem interagir, não apenas interagir, mas nos influenciar, nos induzir a determinados tipos de ideias, comportamentos e tudo mais. Lembrando sempre que quando nós falamos sobre a capacidade que os espíritos têm de conhecer os nossos pensamentos, e essa capacidade que eles têm de nos influenciar em nossos pensamentos e atos, nós vamos considerar isso não apenas do lado negativo, mas também do lado positivo. Porque a ideia de influência espiritual, ela está muito relacionada dentro dos nossos estudos, e isso nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo, né, pelo hábito, a relacionar influência espiritual com obsessão. E nós passaremos a ver isso um pouco mais para frente, quando estudarmos de fato as obsessões, as influências negativas e tudo mais. Mas nós veremos que as influências positivas acontecem o tempo todo. Como, por exemplo, aqui mesmo no nosso estudo. Somos ali influenciados com ideias, com linhas de raciocínio dentro de um tema, a partir daqueles amigos que trabalham conosco. Da mesma forma que nós temos nas tarefas do nosso dia a dia, espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos relacionados com aquele trabalho que nós fazemos, recebemos também essas intuições, essas influências. Então, a ideia de influência espiritual, ela precisa ser desvinculada de processos obsessivos. Porque a própria palavra obsessão significa ali uma ideia fixa que um indivíduo tem em torno de uma situação, em torno de uma ideia que ele acaba desenvolvendo de uma forma que o Joana de Ângeles, né, fala bastante para nós sobre isso, que ela chama de monoideia. Então, influência espiritual não significa algo negativo. E esperamos sempre ser muito bem influenciados pelos nossos amigos para fazer com que nós sejamos ali bem dirigidos nas nossas ações e no nosso comportamento. Não quer dizer que seja bom ou ruim, exatamente, a influência ela é neutra. Assim como nas nossas relações, nós nos influenciamos o tempo todo. E chegamos até a comentar sobre isso, né? Que nós temos hoje essa expressão que me incomoda bastante, né? Que são os influenciadores digitais.
aquelas pessoas que se colocam naquela condição de terem uma capacidade de influenciar os outros. Independentemente do rótulo que é utilizado, nós temos aqueles canais, por exemplo, de YouTube, temos redes sociais de pessoas que trazem boas influências, no sentido de trazer novas ideias, de trazer esclarecimentos, canais que trazem para nós ali questões filosóficas, questões profissionais. São bons influenciadores nesse sentido, mas temos também aqueles que são mal influenciadores. Então, nosso canal, por exemplo, esperamos sempre levar ali boas influências, embora não tenhamos qualquer pretensão de influenciar ninguém, mas apenas levar ali o nosso entendimento sobre a doutrina. Mas se isso exercer de alguma forma uma influência positiva, significa que nós estamos ali cumprindo um bom papel. Então, da mesma forma que essas influências, nós nos influenciamos dentro dos nossos lares, nas nossas relações sociais, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente religioso, estamos o tempo todo nos influenciando. Na mídia, nós encontramos ali personalidades que se destacam de alguma forma, no meio jornalístico, no meio artístico, no meio esportivo, no meio social, pessoas que exercem influência sobre os outros. E a pergunta que nós fazemos é, essas influências são positivas ou negativas? A influência nada mais é do que um efeito natural que existe na relação entre os indivíduos. Da mesma forma, quando nós falamos em indivíduos, devemos também considerar os espíritos como indivíduos, e que indivíduos que, da mesma forma como nós, encarnados, porque todos nós somos espíritos e estamos na condição de seres humanos, nós nos influenciamos mutuamente pela própria condição de relação que nós temos, relação social. Então, essas influências, elas são neutras. O direcionamento que nós damos depende da intenção de cada um, dos seus valores, dos seus interesses, das suas intenções. Portanto, então, questão 459, que nós colocamos hoje, então vamos lembrar sempre, quando nós falamos, aquelas pessoas estão sendo influenciadas pelos espíritos. Não vejamos isso como negativo, mas analisemos a circunstância e o resultado que vem dessa influência. Aí sim nós podemos caracterizar como sendo algo positivo, ou algo negativo, ou algo indiferente. Então vamos lá. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Esse de ordinário, é importante a gente sempre fazer aqui uma calibragem no nosso vocabulário, porque pelo fato de nós termos um livro muito antigo e também ter sido traduzido por pessoas de gerações antigas, gerações anteriores, que tinham ali um vocabulário diferente, nós vamos encontrar ali algumas palavras que precisam ser bem compreendidas para entender o seu real sentido. Então, de ordinário é aquilo que está dentro da ordem, é aquilo que é normal, aquilo que é comum. Então podemos dizer muito mais do que nós imaginamos, que influem a tal ponto que normalmente são eles que nos dirigem. Exatamente nessa direção que nós tomamos, são as ideias que são lançadas. Para isso, antes da gente aprofundar um pouquinho mais esse raciocínio, eu trouxe para vocês aqui o comentário de Miramês, que vai nos ajudar aqui no Livro dos Espíritos comentado, que ele vai trazer assim, um pequeno artigo. Eu acho que nesse sentido, por isso que eu sempre comento com vocês, que quando nós falamos sobre aquilo que os espíritos vivenciam, aquilo que os espíritos experimentam, é muito mais interessante nós ouvirmos o que eles próprios têm a dizer. E quando nós falamos sobre algo filosófico, nós temos a capacidade de termos aqui as nossas próprias ideias, apesar das nossas limitações. Mas quando se fala sobre a vida dos espíritos, o potencial que os espíritos têm, quais são as suas capacidades, nada melhor do que ouvir eles próprios falando, do que nós tentarmos imaginar como são as coisas. Então vamos a ele. Vira a mesa aqui então para nós. Influência oculta é o nome do artigo. Ele diz assim para nós: os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa.
estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados em todos os lados que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente do Cristo, e nisso devemos ter grande honra. O médium espírita consciente dessas influências passa a perceber com mais intensidade, pelas suas sensibilidades, a presença do mundo espiritual a guiá-lo, e entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente de comunicações, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo a do ser superior. Olha que interessante essa expressão, que quando há influência, bom dia, abraço, quando há uma influência entre seres, aquele que tem uma intensidade nas suas ideias, ele é capaz de influenciar aqueles que se tornam mais passivos. Por isso, então, nós temos, no caso de autoridade moral, certamente a autoridade moral nos influencia. Mas também nós temos, entre aspas, aquela autoridade imoral, que é aquele que, vamos dizer assim, aquela influência que leva para o mau caminho. Simplesmente que nós temos isso no nosso mundo hoje. Eu me recordo de ter comentado com vocês já num outro estudo, um conhecido, que era uma pessoa muito dedicada, responsável, embora de uma família muito simples. A mãe trabalhava como auxiliar de limpeza num clube, e ela educava bem os filhos, era bastante rígida nisso, até que esse jovem, que era um amigo próximo, saiu com os amigos numa noite de balada. No meio do caminho, os amigos acabaram tendo algumas ideias de assaltar um casal que passava próximo a eles. E esse jovem estava no meio. Esse casal foi assaltado, a polícia foi acionada, prendeu todos os jovens, incluindo esse jovem. E ele acabou ficando preso durante um tempo. Quer dizer, isso não tinha nada a ver com o seu comportamento natural. Mas, dada a influência, ele se deixou levar por aquela brincadeira que naquele momento os amigos queriam fazer. Por isso, então, nós temos aqui, nessa, como foi colocado para nós, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo a do ser superior. Nesse caso, o ser superior que nós podemos colocar, não apenas em superioridade moral, mas em capacidade de influenciação. E ele segue aqui para nós, Miramês. É bom que um instrumento terreno se prepare por todos os meios para que possa ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evangelho, nesse fim de século, porque o livro foi publicado no final do século XX, ali por volta de 1990, na década de 1990. Então, o Evangelho, nesse fim de século, assim como também nessa segunda década desse novo século, haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em todos os moldes, na feição divinamente solar. Aqui vai ser interessante, só abrindo parêntese, que esse comentário que é colocado para nós, que a presença do Evangelho haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas, nós fazemos uma relação com o papel do Espiritismo, e isso nós estudaremos no livro O Consolador, naquele item que nós estamos estudando, falando sobre sociologia, que nós veremos ali a relação entre Espiritismo e Sociologia e o papel da doutrina espírita na reforma da sociedade. Então, isso que nós estamos trazendo hoje será tratado depois, no nosso próximo encontro, inclusive, que já é o próximo
a próxima questão que nós estamos estudando para refletirmos um pouquinho nesse ponto. E ele diz ainda: os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem. Olha só que afirmação significativa. Então aquilo que nós pensamos a respeito do mundo espiritual fica apenas no campo das nossas fantasias, no campo das nossas suposições. Porque de fato, embora sejamos espíritos, estarmos aqui no mundo físico traz para nós uma limitação muito grande no entendimento da nossa própria natureza. Então ele diz assim: pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz que tem a missão de influenciar a humanidade em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar. E se o universo é harmonia, somente vivemos bem sintonizados com ele, porque Deus é harmonia. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. A escola é completa, não falta o de que precisamos, entre mentes, se trabalharmos no campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade. Certamente que o mal em torno de nós desaparecerá, por não ser atraído pelos bons pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e com elas o orgulho e o egoísmo. Aqui então fala para nós aqui sobre essa influência e o modo como nós podemos utilizar essa relação. E Kardec aqui ele faz um aprofundamento, quando nós lemos o início desse item, que fala para nós sobre todas as formas que Kardec aborda esse tema. Ele fala sobre os espíritos durante a guerra. Lembra que nós falamos, né? Deixa eu pegar aqui o termo correto. Voltando aqui no começo, ele fala para nós aqui os espíritos durante os combates. Então, nessa questão dos espíritos durante o combate, nós temos 2 livros que foram escritos que trazem uma abordagem sobre 3 livros, na verdade, que falam sobre esse tema. Então nós temos o próprio Espiritismo e a Guerra, que fala de Leon Denis, no começo da Primeira Guerra Mundial, quando ele traz esse livro falando sobre a presença dos grandes nomes, das grandes personalidades da história francesa, atuando e influenciando os comandantes e os comandados na defesa da França durante aquelas invasões. Nós tivemos o livro de Carlos Bacelli, A Escada de Jacó, que fala no período em que houve a Guerra do Golfo, 1991, se eu não me engano, 1991, que aconteceu a Guerra do Golfo, e falava como os espíritos influenciavam os 2 lados, dos aliados e o lado daqueles que eram os invasores. E depois nós temos um outro livro também escrito designado por Caibar Schutel, que fala também sobre o mundo espiritual e a guerra. E aí, nesse caso, falava um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Então são 3 livros que mostram essas influências e de que modo que elas podem ser destrutivas. A gente vai falar sobre isso oportunamente. Mas também nas atividades do nosso cotidiano, nos nossos trabalhos de um modo geral. Trabalhos e ações de um modo geral, Mas ele segue para nós aqui, vamos lá. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam. Aqui eu já falei, tá? Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração dos sentimentos e Deus, sendo todo bondade e amor,
nos concede o que buscamos, pois somente dessa maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos, repetimos, e é sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo. Tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito, e ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, sob a sua mensagem viva e de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como Jesus nos ensinou, que veremos raiar no mundo interno a alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge através dos raios de luz do coração de Deus. Então aqui, quando nós falamos que veremos raiar no mundo interno a alegria pura, a gente lembra que a transformação do nosso mundo, ela começa pela transformação interna de cada um de nós. É essa transformação interior. E nós podemos utilizar essas influências exatamente nesse sentido, para fazer com que, dentro das nossas limitações, nós sejamos complementados por aquilo que os Espíritos nos oferecem. E aí nós vamos estabelecer, então, as relações que nos convêm, de acordo com os nossos interesses, com as nossas intenções e com os nossos valores. O nome colocou lá em cima, né? Falamos tanto em coragem. Ter coragem não é quando fazemos o mal, porque nos sentimos amparados em grupo, mas quando conseguimos dizer não. E impedimos o mal quando estamos em grupo, vencendo o desejo de sermos aprovados. Né? Pois é. É aquela necessidade que nós temos ainda de fazer parte de alguma coisa. Nesse caso, de fazermos parte de um grupo, de fazermos parte de uma comunidade. E muitas vezes nós temos que nos sintonizar com essa comunidade. É aí que vem o grande drama. O Brás lembrou aqui, né? Penso Deus no átomo, está em tudo e move tudo, né? Então, toda criatura, toda criação é uma relação com Deus, né? Que a ciência hoje chama de natureza. Mas quando nós colocamos uma natureza com letra maiúscula, nós já damos uma qualidade diferente para ela. A Angelina colocou, né? Terça fiquei estudando até tarde. Quando comecei a dormir, visualizei 2 rostos. Uma bem alegre e a outra séria, né? Então estava ali presente, né, Angelina? Apesar de que nós temos, né? É bem interessante quando a gente fala que aquela passagem do Evangelho que diz que onde dois ou mais estiverem, lá eu estarei. E muitas vezes sozinhos, nós também sabemos que Ele está lá. É uma questão de nós ajustarmos as nossas sintonias para recebermos essa presença. Então não precisamos estar em 2 ou mais. Basta que nós estejamos com o pensamento conectado que ali já estará presente. Estava tão cansada que pedi aos irmãos para socorrer, pois estava cansada, né? Orei e eles saíram, né? Olha só, que bacana, né? Então é assim que funciona nas nossas relações, né? Então aqui o que Miramês trouxe para nós já é um texto que explica para nós todo esse conteúdo, que influencia o tempo todo. Então nós somos dirigidos, que para podermos pensar, que é muito importante a gente trazer isso para o lado prático. Né? Então, da mesma forma que certa vez estudando o livro dos médiuns, quando nós falamos sobre obsessão simples, subjugação, fascinação, até mesmo possessão, a gente, para poder entender o que acontece durante esse processo, basta que nós nos coloquemos no lugar, no papel do obsessor. Ou seja, se eu vou influenciar uma pessoa negativamente, quais são as minhas estratégias para fazer com que eu alcance os meus objetivos? E da mesma forma, se nós falamos sobre um espírito protetor, um espírito amigo, e nós estamos no mundo espiritual, convivendo aqui com os encarnados, nós sempre vamos ver alguma coisa que nos chama a atenção. Muitas vezes os espíritos passam entre nós indiferentes, porque eles estão
concentrado dentro das suas próprias ideias, e outros estão simplesmente vagando, observando as oportunidades, observando as situações, e eventualmente eles vão encontrar uma situação em que eles gostariam de participar. E aí nós vamos lembrar que nesse caso, das influências, nós temos até uma passagem no Livro dos Médiuns, que Kardec comenta que ele estava num teatro, e ele estava acompanhado por um médium vidente, e aí então esse médium descreveu para Kardec: estou vendo o braço, está instável hoje, hein? Segura aí. Então esse médium vidente comentou com Kardec que ele via duas senhoras assistindo àquela apresentação, e aí então um espírito que estava próximo disse que lançou aquela ideia para que ela saísse daquele lugar. E rapidamente ela se levantou e saiu, e o espírito então sorrindo, né, pela satisfação de ter provocado esse tipo de comportamento, por mais banal que seja, por mais simples que seja. E isso foi descrito para Kardec, e ele apresenta para nós no Livro dos Médiuns, que isso nada mais é do que um complemento para aquilo que nós estamos tratando agora. Então essas influências acontecem o tempo todo. Então quando nós nos colocamos no lugar dos espíritos e nos imaginamos numa relação entre pessoas, até mesmo nós vemos assim que aqueles espíritos que se comprazem, que sentem prazer em fazer essas brincadeiras nas situações mais comuns de uma pessoa caminhando numa estação do metrô, numa pessoa que está numa loja, numa pessoa num restaurante, só pelo prazer de você induzir e perceber que ela aceitou, que ela assimilou a sua sugestão, para o espírito isso já é uma satisfação. Exatamente isso mostra a grande facilidade e a grande fragilidade que nós temos em termos de resguardar as nossas próprias ideias, de nos protegermos dessas influências. Por isso, então, isso acontece de uma forma muito mais comum do que nós observamos e do que nós percebemos. Aqui não tem câmera não, Dudu. Tá? Dá uma saída e volta, que talvez tenha ligado por acidente, aí ela desaparece. A mãe me colocou, né? Não sou médium, mas um dia senti uma presença triste, angustiada, e um dia em que estava muito bem, né? Fiz uma oração, pedi para que o irmão sentisse o carinho da espiritualidade amiga e se deixasse levar por ela, e foi embora, né? Então é isso aí. Não, aqui não tem câmera nenhuma ligada. Na verdade o braço nem está aqui ainda. Ele caiu. Tá? Daqui a pouco passa. Vamos lá, questão 460. Vamos aprofundando aqui esse nosso assunto. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Aqui Kardec praticamente complementa aquilo que foi tratado na questão anterior. Se os espíritos nos influenciam, aqui Kardec então ele foi, né, para poder aprofundar um pouco esse raciocínio, mas ele acabou sendo aqui até um pouco redundante, porque ele acabou perguntando quase a mesma coisa que a anterior. Que os espíritos nos influenciam e que dos nossos pensamentos, que são aqueles que nós geramos, outros nos são sugeridos. E exatamente esse que nos são sugeridos vem através dessas influências. Então os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Isso significa que ele está trazendo para nós exatamente o entendimento de que nós somos autônomos, nós somos individualidades, nós temos capacidade, nós temos inteligência, capacidade intelectual, nós temos inteligência, nós temos sentimentos, nós temos opiniões de um modo geral. Significa que temos os nossos próprios pensamentos. E ele segue: não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre uma mistura, sempre de mistura, os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem.
Brás, você está com a sua câmera ligada, tá? Então peraí que eu vou tirar você daqui da câmera. Só um instantinho, pessoal. Pronto. Consegue escrever, Brás? Dá um oi aí, só para eu saber se você está conseguindo. Está com o texto liberado. Acabou de sair. Beleza, vamos lá então, pessoal. Então, voltando para cá, como ele coloca para nós, sobre essa mistura que existe entre os nossos pensamentos e os pensamentos daqueles que nos chegam, ou aqueles pensamentos que nos chegam dos espíritos que estão próximos a nós. Próximos não, conectados conosco, porque até mesmo com relação à forma como essas ideias chegam, nós poderíamos nos perguntar, mas e a que distância os espíritos precisam estar para trazer para nós as suas influências? Essa questão de distância, de geografia, ela está relacionada com a vida material. Mas com a vida espiritual, nós falamos sobre ideias, nós falamos sobre fluidos, falamos sobre direcionamento dessas energias. Então elas independem de distância, independem de espaço. Porque elas simplesmente se dão por uma afinidade, por um tipo de relação que nós ainda não compreendemos, embora na teoria nós estudamos, pensando, não, os espíritos pensam e as ideias chegam. E através de fluidos, lembrando sempre que nós fazemos todas essas afirmações baseadas no entendimento muito limitado que nós temos. Porque nós falamos de teorias, porque na prática, são poucos aqueles que têm essa percepção. Então nós fazemos uma análise de um conteúdo que os espíritos trazem e nós afirmamos como se nós fôssemos ali os absolutos conhecedores desse fenômeno, ou desse processo. Então, os espíritos se conectam pelas energias, pelos fluidos que são impulsionados pela força da mente. Quando nós absorvemos esse conhecimento, então, que é o que os espíritos respondem a Kardec aqui para nós, ele fala que nem sempre nós conseguimos diferenciar aquilo que nos pertence daquilo que pertence aos espíritos. Porque diz assim, no conjunto deles, quer dizer, daquelas ideias que surgem quando nós estamos envolvidos com algum tipo de situação, de atividade, positiva, negativa, não importa, lembra que nós estamos falando de um processo neutro. O direcionamento que vai ser dado a ele depende das intenções de cada um. Então o que acontece para nós é que nesse conjunto de ideias que surgem para nós durante aquela atividade nossa, existe uma mistura entre aquilo que nos pertence e aquilo que nós recebemos, aquilo que nós absorvemos. E muitas vezes nós temos ideias que se combatem. Se combatem no sentido de que eu quero seguir numa direção e vem uma ideia que me traz uma direção contrária. No que diz respeito ao raciocínio que vem sendo desenvolvido. Quando nós falamos em termos de qualidade, muitas vezes eu tenho bons pensamentos, boas intenções, e chegam para mim ideias negativas, fazendo com que eu seja demovido daquela ação, que eu desista, que eu cause um prejuízo, porque eu desejo fazer uma boa prática. E ao mesmo tempo eu tenho uma intenção negativa de fato fazer uma boa prática, uma prática negativa, e vem um pensamento diferente exatamente tentando me induzir a não praticar aquele ato. Então nós vamos ter ali ideias que se combatem quando nós temos ali o conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que me é sugerido. Mas, por outro lado, nós temos também aquelas ideias que reafirmam aquilo que nós estamos desejando. Um raciocínio que eu desenvolvo positivamente para um trabalho, para um estudo, para uma situação qualquer do meu cotidiano. E aí vem aquele espírito e me sugere, me reforça aquilo que eu desejo realizar. Por isso que nós percebemos aqui que nesse caso, nós temos até ideias conflitantes. Bom, eu posso fazer isso, mas se eu fizer aquilo fica melhor. Eu acabei de ter um raciocínio com duas ideias contrárias.
que eu desejava fazer uma coisa, mas pensando melhor eu posso fazer diferente. Significa que esse raciocínio foi meu ou se esse raciocínio foi induzido? E é aquilo que nós conversamos também no outro estudo nosso, que é dito o seguinte, que eu comentei o seguinte, que muitas situações que acontecem dentro desse campo espiritual que nós estamos estudando, da nossa perspectiva terrena, nós não temos condições de fazer uma análise se isso pertence ao indivíduo ou se existe alguma relação com o plano espiritual. Porque o fato de estarmos encarnados, limitados nas nossas percepções, vinculados ao corpo físico e tudo mais, e nós falamos isso inclusive para médiums também. Não é simplesmente aquela questão de eu sou médium e eu percebo tudo. Exatamente, é essa conexão de mediunidade. Essa indução que nós recebemos é uma relação entre os indivíduos. E a percepção se torna muito mais clara dependendo da sensibilidade daquela pessoa. Porque ela consegue perceber de fato que essa ideia veio. Por isso que eu comentei. Do nosso caso, aqui como encarnados, nós temos uma dificuldade para poder definir exatamente aquilo que me pertence e aquilo que vem como sugestão. Agora, quando nós olhamos do outro lado, aí sim nós podemos perceber se aquele indivíduo se encontra sozinho, desenvolvendo o próprio raciocínio, ou se existe algum espírito próximo a ele, levando outras ideias. Então, para nós encarnados é sempre muito difícil para analisar aquilo que para nós é imaterial. Porque isso que se encontra no campo mental, do nosso ponto de vista, nós não temos condições de ter essa percepção. Até mesmo para aqueles médiums que são muito ostensivos, eles têm uma percepção limitada. Porque eles podem ver, pode parecer uma redundância, algo que é muito óbvio, eles podem ver aquilo que é visível. Mas e aquilo que não é visível? Então até mesmo nisso tem uma limitação. E como todos nós temos essa sensibilidade ainda limitada, ainda adormecida, a quantidade de médiuns ostensivos é muito menor do que aquelas de pessoas que não têm essa percepção de uma forma mais clara. Por isso então nós não conseguimos trazer com clareza aquilo que me pertence e aquilo que vem como sugestão. Eu não escuto, só um instantinho. Dudu colocou, eu não escuto, não vejo, e vem a mensagem, isso é influência, né? Aí vem o meu filtro do bom ou do mal, devendo seus valores. Até porque também, Dudu, a gente lembra sempre que quando se fala sobre essa relação mediúnica ostensiva, como eu falei para vocês agora há pouco, você vê aquilo que é visível. Mas quando nós falamos apenas em ideias que são transmitidas, muitas vezes elas são transmitidas não por um espírito próximo, mas uma ideia que chega distante. Todos nós somos influenciados por Jesus, como lembrou para nós aqui Miramês. Quer dizer, todos nós estamos sob esse grande campo mental que envolve todo o nosso planeta. Há aqueles que percebem com mais clareza, aqueles que percebem com menos clareza, aqueles que são refratários a essas ideias, mas recebem a influência dela também. É como se nós estivéssemos no Sol. A luz do Sol atinge a todos. Eu posso até recusar a luz do Sol, mas ela está presente. Eu posso até querer me proteger dela, mas ela está presente. Assim acontece com as energias, e no caso das energias, não há como fazer sombras. Simplesmente recebemos. E aí então nós vamos, pelas nossas intenções, absorver ou rejeitar aquela influência que chega. A Angelina colocou, gosto de policiar as ideias que chegam. Analiso sempre, né? Então é sempre importante estarmos atentos. E aqui, dirigindo para a nossa terceira questão, 461. Como devemos distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar.
Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então aqui os Espíritos trazem para nós aquilo que é uma introdução para que nós consigamos desenvolver essa percepção daquilo que nos pertence e daquilo que não nos pertence. Agora, tem algo que é muito delicado dentro dessa questão. É quando nós sempre acreditamos que aquilo que é negativo é uma sugestão. E isso acontece dentro do meio espírita, onde tudo é culpa do obsessor. Isso acontece dentro do meio religioso, onde tudo acontece com aquele que é chamado de o inimigo. Então nós sempre atribuímos o outro aquilo que dá errado na nossa existência. Porque é muito mais fácil nós dizermos, olha, eu estou fazendo tudo certo, mas vem aquele que quer me prejudicar. E a gente nunca assume as nossas responsabilidades pelas nossas ações. E é aí que Kardec nos inspira, através ali dos ensinamentos do Evangelho, lá no capítulo 5, quando fala para nós sobre as aflições atuais e as aflições anteriores. As aflições atuais, Kardec faz um exercício. Ele diz assim, volta no tempo e vê o início de tudo aquilo que você está vivendo, para saber se foi escolha sua que você fez, ou se por acaso isso vem do passado. Então muitas vezes nós temos tendências que fica muito mais fácil nós dizermos, olha, eu fiz isso porque o outro me influenciou. Aquele caso, por exemplo, que nós vemos de pessoas que acabam usando drogas, pessoas que acabam cometendo crimes. Não, isso foi coisa do diabo. Será? Será que ele já não trazia essa tendência dentro dele? Será que no conjunto de ideias ele apenas foi instigado a fazer aquilo que ele já tinha tendência? Então assumirmos, exatamente, o livre-arbítrio, assumirmos essa responsabilidade pelas nossas ações é fundamental. Para não ficarmos sempre atribuindo ao outro, ao mundo espiritual, o início dos conflitos que nós geramos. Porque temos que analisar também as nossas tendências. É aí que entra dentro daquele processo de reforma íntima que nós já conversamos anteriormente, que eu sempre estabeleço, sempre 3 passos, né, que fica mais fácil da gente compreender. Primeiro eu tenho que me desenvolver intelectualmente para entender o que são virtudes, o que são imperfeições, o que são defeitos da personalidade. Depois que eu faço isso, eu tenho que olhar dentro de mim e saber o que tem de positivo, o que tem de negativo, o que tem de virtudes, o que tem de imperfeições. E depois o terceiro passo, agora que eu já sei o que é, e já sei o que existe em mim, é fazer o trabalho de transformação. Porque aí sim, através desse autoconhecimento, eu serei capaz de definir aquilo que eu sou, quem eu sou, de que modo que eu estou agindo e quais são os riscos que eu corro. Então é sempre muito fácil nós culparmos aqueles que estão próximos pelos nossos equívocos, mas nunca agradecemos aqueles que estão próximos pelos nossos sucessos. A mãe me colocou, sempre culpamos o outro, mas nos esquecemos que devemos nos modificar. Exatamente, né? Já pensei nisso e acho que minha programação está certinha, né? Então está no bom caminho, está muito bom. Penso que o obsessor é um ser que precisa de ajuda, né? Pois é, precisa, né? Mas nesse caso, muitas vezes nós somos os nossos próprios obsessores. É aquele que a gente chama de auto-obsessão, né? Que eu tenho aquele pensamento fixo para realizar aquele desejo, para satisfazer aquele prazer, para buscar aquele caminho, com uma monoideia que muitas vezes isso me traz prejuízo e eu não me dou conta, que é o que geralmente acontece na maioria das vezes. O mau uso do livre-arbítrio, muitas vezes ele é o resultado da auto-obsessão, da fixação que nós temos de uma determinada ideia, que nós queremos de todas as formas realizar, seja qual foi o preço que eu tenha que pagar. Só que o preço muitas vezes vem alto.
E eu me esqueço que eu que me coloquei sobre isso, eu que me expus a isso. Marion colocou, penso que sempre precisa de ajuda, né? Sempre. Todo espírito que sofre, e nesse caso aquele que se coloca nessa condição é um espírito que sofre, ele precisa de ajuda. E nós já tivemos vários exemplos, né, como André Luiz, no livro Libertação, por exemplo, quando ele tinha, naquele caso da jovem Margarida, sendo ali insistentemente envolvida por aqueles espíritos que foram designados para prejudicá-la. Quando então chegaram André Luiz e ali os amigos espirituais para proteger aquela jovem, eles não foram combatidos, mas foram estudados para saber exatamente do porquê eles se tornaram obsessores. E aí percebendo que um era uma revolta porque o filho tinha sido prejudicado, o outro porque tinha tal situação. E aí depois eles foram até a causa e modificaram essa causa, esses espíritos deixaram de ser obsessores e passaram a ser colaboradores. Então toda revolta tem uma causa. Nós temos que entender essa causa. A revolta, muitas vezes, a agressão, é a resposta que alguém tem para uma situação que ele não compreende, já que ele não se compreende também. Eis aí a grande questão. Avançando um pouco mais, para finalizarmos, questão 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras, muitas, lhe são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, quer dizer, de divulgá-las, de torná-las públicas. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira vocação. Kardec traz um pequeno comentário. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Que Kardec faz só uma análise sobre a fisiologia desse processo, né, sobre como isso acontece, para percebermos que essa incapacidade que nós temos de diferenciarmos é o que dá para nós autonomia de ação. Porque as ideias chegam, mas as ideias não nos obrigam. As sugestões chegam, mas as sugestões apenas são convites. O livre-arbítrio nosso é fundamental. E para isso, então, por que nós temos que receber essas influências o tempo todo? Porque é uma parte natural do processo de relação entre seres, entre criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Mas como nós podemos combater esse tipo de influência? A doutrina espírita já fala para nós desde o início que todos nós criamos relações de acordo com os nossos interesses. Através da reforma, através das buscas, nós vamos naturalmente criando relações. E quando nós falamos sobre relações, orando e vigiando. Quando nós falamos sobre relações, basta a gente lembrar mais uma vez que nós estamos encarnados em plena relação com os nossos semelhantes que convivem conosco. Se nós somos capazes de escolher as nossas companhias nas nossas relações cotidianas, por que nós nos achamos incapazes de escolher as nossas companhias nas relações que são entre o mundo físico e o mundo espiritual? E nessa questão aqui, para a gente finalizar então, quando fala aqui sobre os homens de gênio, né, aqui na pergunta, né, sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias, aqui nós temos 3 pontos importantes. O primeiro ponto, cada um de nós vai adquirindo conhecimento com o passar do tempo, através das experiências que nós vamos adquirindo.
Então, seja um espírito que tem um raciocínio para situações comuns do dia a dia, sejam aqueles que trazem talentos, ciência, filosofia, arte, seja lá qual for a área em que ele se encontra, ele adquiriu esse conhecimento. Esse conhecimento é um patrimônio conquistado através do estudo, através da vivência, através da prática, através do aprendizado. Então, o primeiro ponto é que esses conhecimentos nos pertencem por mérito. Segundo ponto, quando nós temos essas sugestões que chegam, nós temos então as ideias que são compartilhadas. Aqui no caso, a intenção de Kardec e a resposta dos espíritos trouxe para nós aqui uma visão de aqueles que têm ideias proveitosas, que recebem influências também proveitosas. Por isso que muitas vezes nós temos aquele indivíduo que é um trabalhador, que é um pesquisador, que é alguém que desempenha alguma tarefa que nós podemos dizer que seria uma tarefa relevante. Ele tem ali a sua própria competência e os espíritos vêm e trazem ali um reforço para aquilo que ele já sabe. Porque da mesma forma que acontece na mediunidade, quando os espíritos encontram um médium com que tem afinidade para realizar uma determinada tarefa, os espíritos também que compartilham suas ideias vão sempre procurar alguém que são capazes de absorver e entender aquele raciocínio. Lembra Augusto dos Anjos, naquele poema que o Chico estava psicografando, que o Augusto dos Anjos ele trouxe uma parte do poema, e quando ele disse que não dá para o Chico absorver aquilo tudo, porque a cabecinha dele era muito pequena? Porque não adianta você querer transmitir alguma coisa para um processador que não é capaz de lidar com aquele conteúdo. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, um jurista. Vamos criar situações hipotéticas. Um jurista, um advogado, um juiz está trabalhando num processo. E nesse caso nós temos espíritos próximos, sejam eles relacionados com a causa, sejam eles relacionados com uma causa mais geral, com uma causa específica ou com uma causa mais geral. Enquanto ele está analisando o processo, as sugestões vão chegando. Então é como se você tivesse dentro da sua, de um pequeno recipiente, o líquido da sua mente. E vem os espíritos e misturam um pouco de líquido dentro daquilo que nós já temos. E as coisas se modificam, se misturam de tal forma, se misturam de tal forma que você não consegue diferenciar aquilo que é seu, aquilo que é recebido. O médico, um profissional, um professor, qualquer outro profissional que desenvolve uma atividade, ele traz ali pelas suas próprias competências, somadas com as ideias que chegam. E agora tem um terceiro ponto, para a gente poder finalizar. São aquelas ideias que se encontram dispersas no nosso ambiente. Eu sou um pesquisador, estou fazendo ali um trabalho relacionado com uma determinada ideia, só que todo mundo está falando sobre isso. Um tema bastante atual, inteligência artificial. Imaginando que eu seja um engenheiro de software, que eu seja um profissional dessa área, e eu estou trabalhando nisso. Aí sai um artigo, sai ali um material, uma pesquisa, algo do mundo físico. Mas ao mesmo tempo a gente lembra que as ideias estão sendo dispersas. Enquanto as pessoas estão pensando sobre isso, nós temos aquele campo mental das energias que estão dispersando também essas ideias. Só para a gente poder lembrar, lembra quando eu falei para vocês daquela entrevista do Raul Teixeira, que ele comentava sobre o atentado às Torres Gêmeas em 2001? Então, pessoas que diziam, olha, eu tive um sonho com isso. Eu sonhei que isso ia acontecer. E aí as pessoas começavam a dar entrevistas, não levavam muito a sério isso tudo, e ele comentava exatamente isso. Enquanto aqueles que eram os agentes, que iam provocar aquele atentado, estavam se organizando para fazer ali, para pôr em prática aquele plano, e ao mesmo tempo em que espíritos que estavam induzindo, influenciando aqueles indivíduos para a realização daquele atentado, e ao mesmo tempo aqueles outros espíritos que estavam tentando evitar que aquilo acontecesse, enquanto tudo isso acontecia em termos de mobilização de ações,
nós tínhamos também mobilização de ideias. E essas ideias começavam então a se espalhar pela atmosfera do planeta, envolvendo aqueles que já sabiam que ia desencarnar, envolvendo aqueles que já tinham ideias para a realização daquilo tudo. Então, de repente, nós tínhamos aquela nuvem de pensamento em torno desse grande evento que ia acontecer. E que, de fato, aconteceu. E aquelas pessoas que eram mais sensíveis captaram esses pensamentos e transformaram isso em pressentimentos, transformaram isso em sonhos. Então, nós temos, então, resumindo essa ideia do conteúdo que Kardec coloca, aquelas pessoas que trazem o seu próprio conhecimento, aqueles espíritos que compartilham conhecimento com esses indivíduos e as ideias que são dispersas, que essas pessoas captam. Na época, por exemplo, de Santos Dumont, final do século XIX, começo do século XX, só se falava em aviação na Europa. Quer dizer, eu estou ali na minha garagem, como geralmente acontecia, planejando ali o meu modelo, planejando o meu avião, fazendo ali meus projetos, acreditando que tudo aquilo que eu estou fazendo me pertence. Mas eu não me dou conta de que todo mundo pensava e falava sobre isso. E não era uma questão de eu ler no jornal ou ouvir alguém falando. Silenciosamente aquelas ideias estavam presentes naquela atmosfera toda. Então nós vemos assim que as ideias chegam de formas diversas. E é muito interessante a gente conhecer isso, porque quando nós temos uma predisposição para realizar alguma coisa e temos essa abertura mental para receber essas ideias, nós facilitamos o fluxo dessas energias. E elas simplesmente se concretizam através das nossas ações. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui então o nosso trabalho de hoje. Médiuns e não médiuns, né? A mesma coisa acontece, né, Dudu? Nesse período de conflitos, os pensamentos e sentimentos estão aí dispersos no ar. São essas energias impregnadas com esses sentimentos e pensamentos que estão ali influenciando todo mundo. Por isso que muitas vezes pessoas ficam angustiadas, ficam ali aflitas, sem saber por quê, porque elas absorvem esses pensamentos negativos. Então, meus amigos, é isso. Questão 462, próximo encontro, então, 463. Dando continuidade aqui à detecção que Kardec coloca sobre a nossa capacidade de detectar